levando a mensagem da Palavra de Deus nessa tarde maravilhosa em que nós encontramos aqui neste bairro abençoado para evangelizarmos esse povo que precisa de ouvir a mensagem da pregação do Evangelho. Hoje, domingo, dia 12 de setembro, onde nós comemoramos o Dia Internacional de Missões, e a Igreja Evangélica, juntamente com o Projeto Resgate, está aqui para fazer esse trabalho para a glória do nome de Jesus Cristo. Quero convidar aqui o meu pastor Evanes para abrir os trabalhos aqui com oração, e logo após estaremos ouvindo a irmã Nazaré louvando a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E é um privilégio muito grande. Eu me sinto honrado em poder receber os irmãos aqui. Me sinto honrado na presença de Deus. E estou emocionado também, porque sei que é de Deus. Estava dizendo ali para o irmão, é Deus, irmãos, que está fazendo isso. Porque eu tenho orado para o Senhor enviar pessoas para nos ajudar aqui neste bairro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu é o nosso Deus, Tu é a nossa rocha, e estamos aqui nesta tarde, Senhor, dando abertura a este trabalho de evangelismo, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua proteção divina. Abençoa Teus filhos, vai na frente de cada um deles, usando, Senhor, de forma poderosa e especial. Derrama do Teu poder, da Tua graça salvadora. Aleluia, da unção do Teu Espírito nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Podemos fazermos o trabalho também. Quero apresentar aqui meu pastor, aqui o pastor Levanilson. Que Deus o abençoe ricamente. Sinta-se bem conosco essa tarde gloriosa em anunciar o Evangelho de Jesus. Após o irmão Eli tomará conta do trabalho. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino 109. Se alguém deseja, venha a Jesus, água e pão da vida Ele te conduz, a mão lhe estende, pede-lhe a luz. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão.
Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Meus queridos irmãos, nesta tarde, aqui é o Projeto Resgate. Aqui foi designado para pregar a palavra do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que liberta. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa tarde, nós estamos alegres, fazendo o Ide de Jesus pelas ruas de Buriticupu, levando a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que salva, que cura, a palavra que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em o profeta Isaías, capítulo 53, verso 1 em diante, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Meu querido, amado ouvinte, nessa tarde que estamos anunciando a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos revela, através do profeta Isaías, a qual é um profeta de muitas revelações. E esta é uma revelação que o profeta Isaías nos revelou através do poder de Deus. E ele começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação. E aí o profeta Isaías vai falar de um homem que ele viu há muito tempo antes dele se revelar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele via um homem desprezado, ele via um homem abandonado pela humanidade, pelo povo que ele um dia viria de salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo e a população, todas as nações estavam debaixo de um pecado horrivelmente. Desde Adão, quando Adão pecou, aí a humanidade se fez maldita através do pecado de Adão. Através da desobediência de Adão, a humanidade pereceu, mas a solução para essa causa nós trazemos nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado ouvinte desta palavra, na revelação de Isaías, ele via Jesus ali, desfigurado, desprezado, abandonado.
pelo meu, pelo nosso, pelos pecados da humanidade. Ele viu em mim, Francisco, ele viu na igreja de Buriticupu, que nós não resistíamos àquela cruz, que nós não conseguíamos passar pelo sacrifício que ele fez. E ele tomou uma decisão para morrer por mim, para morrer por você, para morrer pela igreja de Buriticupu, para dar uma nova vida. Que vida é essa? A vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde, querido ouvinte, nós apresentamos o autor da vida, aquele que pode salvar, aquele que pode curar, aquele que pode batizar com o seu Espírito, porque é uma promessa para todos aqueles que crêem nessa palavra. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, o seu lar, e que você possa abrir o seu coração para ouvir esta palavra, para guardar esta palavra, para receber esta palavra, porque ela verdadeiramente, ela te salvará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Plena paz e santo gozo, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia até morrer. Oh, glória a Jesus, pois é Cristo que levou em meu meio o pastor do Senhor. Senhor, sou confiante, pastor, meu Senhor, quantos anos que eu louvarei, todo aleluia vai morrer. Eu não desejo a do Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Porém estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. A os anjos que eu louvo, ao rei. Quando o povo israelita com Jesus se encontrar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Esse tempo céu e terra onde sua cruz magrei, entoando aleluias ao rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor.
baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nos versos 32 e 33, aonde o texto sagrado diz: Senhores, que devo fazer para herdar a vida eterna? E disse o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Toda a glória seja dada ao Senhor. Nós estamos diante de um texto bíblico e o contexto ali nos mostra uma situação um tanto inusitada. O apóstolo Paulo e também juntamente com Silas, o seu companheiro, eles estavam pregando como nós estamos pregando hoje, em uma cidade da Macedônia por nome Filipos. E naquela ocasião, por eles pregarem a palavra de Deus, por eles pregarem o Evangelho, por eles fazerem a obra de Deus, eles foram presos, eles foram açoitados em praça pública e levados para uma prisão de segurança máxima. E quando eles estavam presos, e o texto bíblico vai nos dizer que perto da meia-noite eles louvavam o nome do Senhor, eles oravam a Deus, e a Bíblia diz que de repente veio um terremoto e abalou os alicerces daquele cárcere. As portas das prisões ali foram todas abertas, e o carcereiro, que era responsável por aquela prisão, responsável por aqueles presos, imaginou logo que os presos tinham fugido e que ele agora seria penalizado com a morte, seria tirada ali a sua vida, porque ele deixou os presos fugir. Mas o apóstolo Paulo, de repente, quando olha aquele carcereiro, aquele responsável por aquela prisão, estava já pronto para tirar sua própria vida. E o apóstolo Paulo diz: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. E naquele momento aquele homem conheceu que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, que o apóstolo Paulo era um mensageiro de Deus, que o apóstolo Paulo era um homem de bem, que ele estava realmente pregando a verdade. E ele logo conheceu que aquele homem tinha algo especial a lhe oferecer. E ele faz a pergunta mais importante que um ser humano poderia fazer. A pessoa pode fazer. Muitas pessoas ainda hoje se fazem essa pergunta. Não sabem o que fazer para ir para o céu. Alguns acham que é de qualquer maneira. Alguns pensam que para ir para o céu basta apenas morrer. Morreu, foi para o céu. Mas não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não é assim que a palavra de Deus nos instrui. Não foi essa a mensagem de Cristo Jesus. A mensagem de Cristo: para ser salvo é preciso aceitá-lo como Salvador, é preciso aceitá-lo como Senhor, é preciso entregar a sua vida a Ele para ter o direito de vida eterna. Foi Jesus mesmo que disse: vinde a mim, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele homem, aquele carcereiro, fez a pergunta mais importante que alguém poderia fazer, e a resposta foi imediata. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não disse: faça uma penitência. Paulo não disse: vai andar de joelho pelas ruas da cidade. Paulo não disse: vai dar esmola aos pobres para ser salvo. Não, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe a sua família. Deus possa fazer você prosperar com bênçãos, e principalmente a bênção da salvação. Deus abençoe. Aleluia. Minha saudação essa tarde é com a paz do Senhor, nossos amigos ouvintes. Uma boa tarde. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu completo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
importante para Deus. Nada de ficar sofrendo no Senhor, dizendo com voz superior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, Jesus. Eu quero nesse momento ler um versículo da palavra do Senhor, no capítulo 15, o 16 de Marcos, versículo 15 e versículo 16. Essas palavras quem falou foi o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Meus prezados amigos ouvintes da palavra do Senhor, nesta tarde estamos aqui nas ruas desta cidade para fazer o ide maravilhoso de Jesus. Jesus mandou nós pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, dizer para os povos que Jesus é a única saída, que Jesus é a solução para os problemas, para aquele pecador que está vivendo uma vida dissoluta, sem Deus, sem paz e sem salvação. Quando a pessoa está vivendo sem esperança, quando a pessoa não sabe qual é o seu destino após a morte, quando a pessoa está vivendo sem rumo, Jesus manda nós lhe trazer nessa tarde a mudança da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o teu escape. Jesus, Ele é a tua solução. Jesus é a tua salvação eterna. Ele disse que Satanás, o inimigo das nossas almas, o ladrão, só veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amigo, aonde quer que você esteja ouvindo a palavra de Deus, creia na palavra do Senhor, e será salvo tu e a tua casa. Não tem erro, é somente crer, é somente aceitar Jesus como Salvador da sua alma, para que você possa encontrar o caminho da vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos procurarão encontrar o caminho por outro lado, mas não podem encontrar. Tem que ir até Jesus, para que Jesus possa lhe levar até o Pai Celestial. Jesus foi quem morreu nesta
vida por ti. Jesus foi quem se encarnou, se humanizou e viveu aqui nessa terra e morreu para salvar você dos seus pecados. E nesta tarde nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, palavra que traz vida, palavra que traz esperança, palavra que traz vigor, palavra que traz tudo de bom para você. Não rejeite essa oportunidade. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, corra para os pés de Jesus enquanto há tempo. A Bíblia diz que a noite vai aparecer em que alguém não tem mais oportunidade. Por isso ela diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais pode trabalhar. É nesse dia que Jesus quer ter um encontro contigo. É nesse dia que Jesus quer salvar a tua alma e te levar para a glória celestial. Que Deus abençoe. Venha até esse carro de som, meu amigo. Venha até aqui e faça a sua confissão de fé. Nós estamos esforçando para que o Evangelho chegue até você. E precisa que você ouve o Evangelho e crê. Porque o profeta Isaías disse: inclina os teus ouvidos, ouve e a tua alma viverá. Que Deus te abençoe. Que Deus possa ter um encontro maravilhoso contigo nesta tarde. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, quantas vezes eu já errei e confesso que não sei se mereço teu perdão. Deus, então eu sei que é meu fim. Sem ti eu sei que vou morrer. Se a gente errar, fica difícil pra viver a vida, porque o pecado é uma estrada sofrida. Eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão. Tu és o caminho, a paz e a salvação. Por isso hoje quero reconciliar. Me aceita de novo. Me salva de novo. Eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Me aceita de novo. Me salva de novo. Eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo és o teu nome, Senhor. E meu Deus, não tiver pena de mim, então eu sei que é meu fim. Sem ti eu sei que vou morrer. Eu tentei, mas no fim deu tudo errado. E eu sei que eu sou o culpado. Hoje mesmo eu já chorei. Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida, porque o pecado é uma estrada sofrida.
Eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão. Tu és o caminho, a paz e a salvação. Por isso hoje quero reconciliar. Se eu tiver outra chance, eu serei um homem novo. Vou voltar pra minha igreja, vou cantar com o teu povo. Vou dizer pra todo mundo que eu tenho um Salvador. Então quebre as cadeiras, eu me rendo a ti agora. Eu já sinto tua presença, eu já vejo minha vitória. Vai ser tudo diferente, vou deixar tudo pra trás e vou viver uma nova história. Vou viver uma nova história. Vou viver uma nova história. Me aceita de novo. Me salva de novo. Ah, eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Me salva de novo. Me salva de novo. Ah, eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Homem novo. Essa tarde agradeço a oportunidade, irmão. E a você que nos ouve com uma boa tarde de salvação. Eu quero ler neste momento para a nossa meditação aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Prezado, você que nos escuta nesse momento, eu quero te falar que a palavra de Deus, falada pelo apóstolo Paulo aos irmãos ali de Coríntios, quando ele falava que das coisas velhas que são passadas e das coisas novas que virão, ele estava falando de um momento de reconciliação entre o homem e Deus. E neste momento o Projeto Resgate, juntamente com a congregação Monte Hermon, está aqui nas ruas desse bairro para falar de um Cristo, para falar de um Senhor que um dia foi pendurado em uma cruz e deu a sua vida, doou-se a si mesmo para resgate da humanidade. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Estas são as palavras que temos para dizer para você. Porque quem sabe, não sei eu, o que está passando em sua vida. Não sei o que você está vivendo neste momento. Mas uma coisa eu sei, e quero te falar nesta hora. É que o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, é um Deus que mudou a nossa vida. E é um Deus que quer mudar também a tua. Ele quer apagar o teu passado e Ele quer escrever uma nova história. E a história que Ele vai escrever na tua vida é uma história de vitória, uma história de um homem que um dia foi pecador, mas que encontrou-se com o Salvador do mundo, e que foi lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, e que hoje tem o direito de se fazer nova criatura. Neste momento, querido, eu quero te convidar para que você possa dar um passo para Cristo. Neste momento eu quero te convidar para que você possa ter uma vida nova, para que o Senhor possa mudar a tua história. Neste momento venha, dê um passo para Cristo. Se você não quiser, à noite teremos um grande culto aqui na congregação Monte
fonte é amor, aonde mais uma vez a palavra será pregada. Olha, a Bíblia diz que chegará dia que o homem andarão de um lado ao outro à procura da palavra, mas não encontrarão. E neste momento nós estamos pregando aqui nesse bairro. Nós estamos aqui para te dizer que Jesus Cristo, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode dar um novo rumo para a tua história. Basta somente você crer e entregar a sua vida e aceitar a Ele como Salvador da sua alma. Porque quando você fazer isso, aí sim você terá prazer em viver, porque a vida em que o homem leva neste mundo do pecado não é vida, mas a partir do momento em que o homem aceita Cristo, aí sim ele passa a gozar de uma nova vida e tem a esperança de uma vida eterna. Por isso nós pregamos, nós insistimos e nós falamos: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais Ele tudo fará. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída, não, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é escuridão, tá muito perdido. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é escuridão. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação. Hoje eu sou crente, já não vivo ao céu, já não sou uma folha caída no chão. Uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, não tem sem pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, não tem sem pecar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O nome do nosso Senhor seja glorificado, exaltado nessa tarde para todo sempre. Cumprimentos a todos que ouvem esta voz nessa tarde. A paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Meus amados, meus queridos, nesta tarde eu queria ler 2 versículos que se encontra, que está escrito na palavra do nosso Senhor. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que se tornou carne entre nós, como um ser humano como entre nós, e que através da sua palavra que anunciou, hoje milhões e milhões de pessoas estão libertos para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 5, versículo de número 20, apenas a parte B do texto, louvado seja Deus, está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus. Mas também no versículo de número 1 do capítulo 8, da mesma carta de Romanos, está escrito: portanto não há nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus amados, todos que estão ouvindo, em nome de Jesus Cristo, escute essa palavra e peça para Deus, no teu coração, no teu íntimo, para Ele te dar entendimento, para que você possa, em nome de Jesus, dar crédito à palavra de Deus, porque uma vez que você dá crédito, Deus vai agir na tua vida. Uma vez que você dá crédito, Deus fala contigo. Louvado seja Deus. Meus queridos, todos nós que estamos aqui nessa tarde, se esforçando, muitas das vezes pessoas que se encontram até debilitadas, com algum tipo de doença, mas que não se entrega, porque tem uma promessa, e essa promessa
graça está sobre a vida daqueles que anunciam o Evangelho, se esforçando para que o vídeo do nosso Senhor seja espalhado na terra. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. A graça de Deus alcançou todos que estão aqui. A graça de Deus também quer te alcançar essa tarde. Meus queridos, quantos de nós não vivíamos numa vida moribunda, distanciada de Deus, assim como está escrito, louvado seja o nome do Senhor. E outra hora, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos distanciados, longe de Deus, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu pela sua morte na cruz, o ministério da reconciliação. Através dele nós estamos aqui, porque outra hora só vinha na nossa mente a sensação de morte, de juízo, e nós pensávamos que estava morto, mas pelo sacrifício de Jesus, hoje nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus quer te alcançar nessa tarde, assim como nos alcançou, e nós estamos aqui para te dizer que Jesus te ama, para te dizer que a graça de Deus é mais do que suficiente para te tirar do pecado. A graça de Deus é mais do que suficiente para tirar do alcoolismo. A graça de Deus é mais do que suficiente para te tirar do adultério. A graça de Deus é mais do que suficiente para te tirar dessa vida de macumbaria, dessa vida de feitiçaria, aonde muitos te discriminam. Nós não estamos te discriminando, mas nós estamos querendo te dizer que não há outro caminho para aqueles que vivem uma vida moribunda, uma vida na iniquidade, a não ser a condenação. O versículo 1 do capítulo 8 de Romanos está escrito: portanto, não há nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas observe bem que para aqueles que não estão em Cristo Jesus, há uma condenação esperando, há uma condenação à espera por aqueles que estão distanciados do nosso Senhor. Mas o Senhor não quer que você se perca. A vontade de Deus é que você conheça o amor dele. É por isso que nós te cumprimentamos com a paz do Senhor, porque quando nós te cumprimentamos com a paz do Senhor, nós estamos querendo te dizer que o amor de Deus entre na sua vida, que o amor de Deus entre no seu coração, que você receba a paz de Deus na sua vida, na vida da sua família. Aceite Jesus nessa tarde. Não demore para fazer essa decisão. Cada minuto que se passa não volta mais, não é irrecuperável. Cada oportunidade que você tem, talvez ela não volte mais. A carta que Paulo escreve ao Romano, no versículo de número 20, a parte B, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está querendo dizer para você que a graça é mais do que suficiente para te tirar da vida. Te sai dessa vida, não fique nela, não fique nessa vida moribunda, porque se você ficar não vai ter outro caminho para você. Nós te amamos, mas Jesus te ama muito mais. Ainda que as forças do mal pareçam ser fortes, mas Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da vida da tua família. Mas a vontade dele é que tu se renda a ele, que você se dobre diante dele, que você aceite como seu Salvador, para que ele possa te salvar. Meu querido, não rejeita a graça, porque a graça ainda está disponível pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez amanhã você não pode ter essa oportunidade, porque o dia da manhã só pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui agora. Mas se de tudo você estiver vergonha e você não tem coragem de vir aqui, pegue no seu peito, bote a mão no seu peito agora, onde você estiver, e se reconcilie com Deus. Aceite Jesus e Ele vai te ouvir, e você se entregue verdadeiramente e deixe o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida e te transformar pela palavra dele. Deus, santifica-os todos na tua verdade. A tua palavra é a tua verdade. Que Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos os meus pecados pagados estão, paz e gozo.
Meus queridos, estamos nesta tarde trazendo uma mensagem de Deus para você. Estamos anunciando a mensagem da cruz, mensagem que liberta, mensagem que transforma. Estamos aqui obedecendo o ID de Jesus, porque Jesus disse: ir por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Então, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Meu querido, queremos dizer para você nesta tarde que Jesus me ama. Deus provou seu amor, e o nosso Deus lhe amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E o seu Filho Jesus, ele me amou também de uma tal maneira que ele nos deu a ordem de anunciar o Evangelho da cruz. Jesus nos deu a ordem de ir por todo o mundo e anunciar este Evangelho, porque todos precisam ouvir este Evangelho. Jesus, certa vez, na beira da praia, ele olhou para a multidão e disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Jesus falava essas palavras, Jesus não estava se referindo para aquelas pessoas que estavam cansadas, fadigadas pelo dia a dia. Não. Jesus estava olhando para aquelas pessoas que estavam cansadas de lutar,
contra os seus próprios desejos, pessoas que estavam cansadas de lutar contra os seus vícios. E nós observamos que hoje tem muitas pessoas assim. Tem pessoas que estão completamente entregues às drogas, entregues ao vício da bebedice. E para essas pessoas, hoje, aqui agora, Jesus está dizendo para você, através desta mensagem, que ele falou há mais de 2000 anos atrás, em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esta palavra continua viva até hoje. O mesmo Jesus continua dizendo as mesmas palavras para os mesmos tipos de pessoa. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Jesus não somente estava convidando você, mas Jesus estava querendo dizer para você: não procure outro lugar, não procure outra pessoa, não procure outros meios, porque só Jesus pode te libertar, só Jesus pode te dar a vida. Só Jesus pode restaurar a tua vida, só Jesus pode restaurar a tua casa, só Jesus pode libertar o teu marido, só Jesus pode libertar a tua esposa, só Jesus pode libertar o teu filho. Você que está me ouvindo nesta hora, você que já procurou todos os meios e já não conseguiu nada, eu quero lhe dizer: Jesus marcou este dia, Jesus marcou este horário, para que vocês pudessem estar ouvindo esta mensagem e ouvindo exatamente isso. Só Jesus pode te libertar, só Jesus pode fazer algo por você, só Jesus pode fazer algo pela tua casa. É por isso que eu te digo, meu amigo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e do seu número 21. Vamos carregar de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. E a mensagem do teu bom Jesus, e na coragem leva a tua cruz. Com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Tem a sua vida. Se der barbárie, o José Elias está muito bom. Vou botar o papel aqui. Vou botar na Arazaré. Aí vai ter que comprar isso. É, tem tempo. Guarda de prego. O José Elias não fez, não. Guarda de prego. É, eu deixei isso pregar. Com sua forte mão, pode descansar na tribulação. A tua vida, em que te libertar, em tristeza e
hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus com o teu coração creres, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra de Deus aqui está dizendo que nós temos que confessar ao Senhor Jesus como nosso Salvador. E com o nosso coração nós temos que crer para a salvação da nossa alma. A palavra de Deus, ela é bem clara e ela diz o que nós temos que fazer diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E Ele, com o seu grande amor, enviou seu Filho para a terra, para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos chance de abrir a nossa boca e confessar o seu nome como Salvador da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nenhum homem estava apto a receber a salvação antes que o Filho de Deus descesse à terra. Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E às vezes o ser humano é tão ingrato que se fala de Jesus, o ser humano vira as costas, não sabendo que vai chegar o dia do arrependimento, vai chegar o dia do arrebatamento, vai chegar o dia da vida de Jesus, vai chegar o dia que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta virar as costas hoje, mas amanhã você vai estar de frente. Amanhã você vai estar frente a frente com o dono da vida, com o Rei dos Reis, perante o grande trono branco. Todos darão conta das suas obras perante Deus. E tudo que nós fizemos na terra há de ser visto diante de Deus nesse dia. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela está aqui aberta para que todo mundo venha ouvir. Hoje você tem chance de ouvir o Evangelho de Deus. A palavra de Deus é bem clara, está sendo pregada nas ruas e o homem está rejeitando, está jogando os folhetos no mato, não quer nem ler a palavra de Deus. Mas um dia vai chegar e você vai correr de um lado para o outro. A palavra de Deus nos diz que o homem vai correr aos quatro cantos da cidade, correr de um lado para o outro, caçando a palavra de Deus, caçando o que pregue para ele, não vai encontrar. Porque o povo remido que está nessa terra, fazendo o ide de Jesus, já subiu. Dê graça a Deus, porque você ainda tem paz na terra, porque o Espírito Santo de Deus está nessa terra, porque Ele é o nosso Consolador. E quando Jesus subiu ao céu, Ele disse: vou, mas enviarei o Consolador, para ficar conosco até a consumação do século. E é por isso que a terra ainda tem um pouco de paz, mesmo já sendo entregue às hostis de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porque o mundo está morto nos seus pecados. Mas aquele que serve a Deus está vivo, está adorando ao Senhor, está levando o ídolo do Senhor aos corações. E o povo não quer entender essa verdade. Mas vai chegar o dia em que o Espírito Santo e este povo que adora vai ser recolhido dessa terra. Aí a palavra de Deus diz que vai ser só choro para o que ficar, vai ser só lamento, só tristeza. Por isso faça sua reconciliação, atenda a voz de Deus enquanto está na sua porta, enquanto está batendo no seu coração, porque Deus, Ele bate todos os dias no teu coração. Mas Deus não é invasor, Ele só entra se tu der permissão. Louvado seja Deus, aleluia. Faça uma confissão de fé, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que quando todas essas coisas do mal começassem a acontecer, guerras, terremoto, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, Jesus estaria às portas. Então faça a sua decisão, não espere para
para amanhã. Não espere para você ser lançado à esquerda, porque a palavra de Deus diz que a ovelha será lançada à direita, mas o bode será lançado à esquerda. E Deus vai dizer para ele: eu não vos conheço. Mas para a ovelha ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Venha hoje enquanto há tempo, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Assim como diz o profeta Amós no capítulo 8, no verso 11, ele diz: eis que vem dias, assim diz o Senhor, em que enviarei fome sobre essa terra, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amigos, também a palavra de Deus e que aceite Jesus para a sua inteira felicidade. Família aqui 444 Árvore do Chão. Desculpa, pobre pecador, em Cristo há perdão. Aceita agora o Salvador, a salvação. Venha Cristo, senta dança, receber perdão. E ainda quer esperança, fluirá então. A Cristo Redentor, seu sangue derramou. A cruz sofrendo, grande dor, Jesus resgatou. Venha Cristo, senta dança, receber perdão. E ainda esperança, fluirás então. O certo é Jesus, achamos nele paz. Caminho certo de luz que se satisfaz. Venha Cristo, senta dança, receber perdão. E a vida de esperança, fluirás então. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. O terrível espírito, o pecado eu pisei. A morte entrega a vida e a morte eu pisei. Do outro lado eu fui, meus pedaços no chão, minha alma pra trás, na escuridão. Das garras da morte, chora amor, mostrei a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, porque amei. Eu estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui embora. Um barco-aderia, fosse sem lua, verão sem calor.
nossas vidas. E cada um dia iremos prestar conta diante de Deus. Aleluia. Então você que nos ouviu, que nos ouve, aleluia, que possa meditar, refletir no que foi pregado nesta tarde acerca da palavra de Deus. Aleluia. E neste momento irei passar o microfone para quem é direito. Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos felizes por mais um trabalho realizado aqui neste bairro abençoado, que Deus tem usado cada pregador, cada cantor, para falar das bondades do nosso Deus. Somos gratos aqui pela participação aqui do nosso pastor Evanes, e queremos agradecer ao nosso Deus por Ele ter nos levantado esse grupo de irmãos para evangelizar Buriticupu e dizer que Jesus Cristo é a salvação da humanidade. Somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo tem sido pela graça do nosso Deus. Por isso nós podemos dizer, como disse o homem de Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos realizado o seu trabalho ser feito nesta cidade. Esse trabalho não ficará só aqui em Buriticupu. Eu costumo dizer que cada pregação de cada missionário, ela se expanderá ao mundo, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele está sendo pregado, e essa através do vídeo, das gravações que foram feitas, ela seguirá as redes sociais, e o mundo inteiro vai ver o Evangelho sendo pregado, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, somos felizes. Quero aqui dizer para os irmãos, próximo domingo estaremos ali na Vila Souzalândia. Souzalândia terá a nossa participação juntamente com a Igreja Assembleia de Deus Missão Paraupeba, ajudando ali o pastor Mike, pastor Zé Domingos, e nós estaremos ali para um grande trabalho ao dia e à noite. Estaremos ali às 3h30 fazendo esse trabalho, e à noite todo o projeto Resgate estará ali louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso pregador será o irmão Rafael Sampaio. Ele estará ministrando a palavra de Deus ali, naquela igreja abençoada, em nome de Jesus. E queremos convidar aqui o pastor Elivanilson para o irmão. E o meu pastor, após aqui, ele vai fazer, implantar as bênçãos apostólicas, e ele vai dar mais uma notícia aqui para vocês. Ele mandou dar, mas eu vou passar para ele. Toda glória seja dada a Jesus. Meus irmãos, o irmão Públio passou para a gente tentar fazer aqui um hino em homenagem ao grupo. E quero apresentar aqui para os irmãos. Depois, se tiver alguma coisa para fazer. Muito bem, isso é bom. Oi, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, meu irmão, quero falar com você de uma grande obra que Jesus mandou fazer. Pregar o Evangelho com muito amor, dizendo que Jesus é o Salvador. O projeto Resgate, com muita alegria, prega o Evangelho com grande ousadia. Em Buriticupu e toda a região, dizendo que Jesus é a salvação. O projeto Resgate está a anunciar Santo Evangelho que Jesus mandou pregar.
Jesus é a salvação. O projeto Resgate está anunciado, o santo evangelho que Jesus mandou pregar. O projeto Resgate está nesta missão, dizendo que Jesus é a salvação. Dizendo que Jesus é a salvação. Glória a Deus, oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, te louvamos e te exaltamos mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, nessa tarde, e pela mensagem da palavra do Senhor que foi anunciada nas ruas deste bairro. Senhor da glória, que os corações possam ser alcançados, meu Deus, e que possam, meu Senhor, ser salvo vidas para a glória do teu santo nome. Despede-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Nos dê uma tarde preciosa e uma noite gloriosa, Senhor, onde estaremos adorando o teu santo nome nos tempos da Assembleia de Deus. Ó Senhor da glória, continua derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um deste grupo, Senhor, e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de impetrar as bênçãos, agradecer a Deus em primeiro lugar, e agradecer ao irmão Públio e também todo o grupo Projeto Resgate. Ele entrou em contato comigo e, para a glória de Deus, o trabalho foi realizado. A semente foi plantada. Desde ontem nós estamos aqui. Ontem foi nós evangelizando pelas ruas. Não fizemos como hoje, mas fizemos de casa em casa. E louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós aqui nesta igreja, neste bairro. Nós temos orado, e eu creio que não vai ficar só essa vez, né, irmão Público? Vai ter mais. Em nome de Jesus. Eu agradeço aos irmãos, Projeto Resgate, na pessoa do irmão Público, que entrou em contato comigo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É Deus que vai pagar cada um de vocês. Vocês estão nessa luta, nesta guerra, e nós estamos juntos, meus irmãos. E eu vou ficar orando por vocês. E Deus vai abençoar a cada um de vocês. Aonde os irmãos e as bênçãos do Senhor, aleluia, vai acontecer na vida de vocês, nas vossas famílias. Vai ser um grande mover de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos, neste momento, somente completar as bênçãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Nós agradecemos. Todos digam amém. Esqueci de avisar, hoje vai ter um pregador. Projeto Resgate, glória a Deus. Mais uma vez. Projeto é glória para Deus.